E só da mulher negra estar escrevendo, eu já acho que já há um significado em si, a natureza da coisa, entendeu? Porque por muito tempo nos foi negada a fala. E essa forma de se expor com a escrita, com a fala, isso é nosso, é legítimo. A gente precisa tomar mesmo o poder desse espaço e deixar os nossos registros aí, entendeu? Olá, meninas! Como sempre, com muito deboche, hoje eu estou com uma convidada profética mesmo, né? Luciene Nascimento, que tá inicialmente tímida, mas a gente vai terminar esse vídeo fazendo bagunça como sempre fazemos. Mas, Luciene, assim, agora a gente tá com uma celebridade, né? Eu tô até assim, me sentindo meio idiota, porém fazendo protocolo, né? Então me apresenta. Finge que não conhece a Luciene, vai. É importante dizer que a gente tá gravando esse vídeo aqui na minha cidade, aqui em Coatis, meu país Coatis, não sei se vocês conhecem, interior do estado do Rio. Mas assim, basicamente, sou maquiadora, advogada e escrevo. E hoje nós vamos falar exatamente sobre as escrituras, sobre essas questões de escrever, e ninguém melhor do que a Luciene, essa grande celebridade, essa revelação da literatura. Tem que demonstrar, gente, para poder falar sobre isso sempre com esse recorte racial, principalmente das mulheres negras, né? Eu acho que eu me percebi escrevendo em aulas de redação, porque pra mim eu tinha tanto gosto em escrever para essas matérias na escola, que eu saía com meu, tipo, tinha exercício de fazer redação para casa, eu levava pra praça, sentava assim pra poder fazer e tal. E aí, como já tinha afeto por esse tipo de exercício, também escrevia em casa, assim, escrevia minhas coisas. O que você escrevia? Você mostrava para as outras pessoas? Não, isso é uma pauta importante, porque eu tinha, acho que todo mundo que escreve tem ali seu caderninho, ou então tem aquela coisa de sujar os outros cadernos com a própria escrita, mas eu jamais mostrava. Durante um bom tempo eu escrevi só por escrever mesmo, tipo, estou precisando expor aqui, tirar de dentro de mim, mas não pra colocar no mundo, era pra tirar de dentro de mim. Às vezes a gente tem uns registros que acha que são bobos, mas que na verdade você volta lá e fala assim, pô, isso aqui não era tão besta assim, era um negocinho que tava já valendo a pena. Você ficava meio apreensiva com a reação das pessoas com o que você escrevia, ou esse caderno, medo de uma mão pegar esse caderno? Nossa, eu tinha. Na verdade, eu sempre fui um pouquinho exibida, porém, eu levava o caderno pra escola, e era bonitinho e tal, mas eu não deixava ninguém ler. Era tipo assim, o meu caderninho, não mostrava. Mas eu me lembro assim que... E também porque eu já tentava escrever em formato de poesia, e não eram opiniões públicas, não era tipo, eu não tava expondo... Não era nenhuma exposição de pensamento crítico, nada disso. Então não precisava que ninguém lesse, né? Foi assim, do caderno pro Facebook mesmo. Caderno pro blog e do blog pro Facebook nesse período, assim, 2009, 10 e 11, por aí. Eu fiz uma página que chamava As Vantagens de Se Enrolar. E eu fiz essa página em 2014, fevereiro, lembro. E nessa página eu tinha o objetivo de refletir a minha transição capilar, que na época eu nem sabia que chamava transição, era tipo... Eu vi umas outras páginas gringas de meninas que aceitavam o hipervolume do cabelo. Foi um bom início pra minha escrita que refletia a questão racial, porque eu refletia cabelo e tentava escrever sobre o que eu sentia em relação ao meu cabelo. E aí foi quando, eu acho que assim, dá pra dizer que esse foi o início da coisa, porque eu não sabia muito bem que eu tava escrevendo uma pauta, né? Eu não sabia que aquilo se inseria numa reflexão coletiva, nem sabia que se tratava de questão racial, eu só refletia umas insatisfações pessoais, e depois a gente descobre, né, que alguns movimentos dão nomes aos nossos problemas, às nossas dores, enquanto a gente já as sente, né? E aí eu já as sentia e já escrevia sobre elas, nessa página. Essa página foi, eu acho que dá pra dizer que ela foi assim um pouco um retrato da evolução desse pensamento, assim, meu despertar para refletir questões raciais se deu por meio da estética. Eu acho que dá pra perceber que essa página foi bem o início, assim. Eu comecei a refletir meu cabelo, vi que eu não tava sozinha, vi que o buraco era mais embaixo, que não era só cabelo, e a partir daí comecei a refletir estética de mulher negra. Eu tinha muito hábito de pesquisar imagens, e a partir daquela imagem
refletir o que ela tava trazendo pra mim, assim. Então eu lembro que da poesia que viralizou, A Tudo Nela de Se Amar, eu já tinha escrito um trecho dela em 2014. Já profético. Já tinha escrito. Eu tinha pego uma imagem, uma foto de uma mulher negra, e ela era mais ou menos careca e tinha pele bem retinta. E eu me lembro que quando eu escrevi o trecho que falava assim, dos músculos dos braços que protuberam, eu tava olhando a imagem mesmo, eu tava vendo que aquela mulher tinha uns músculos, uma maçã do rosto que era mais protuberante, assim. E aí eu estava escrevendo sobre aquela mulher. Quando eu vi uma pretinha triste, eu escrevi e dizia para ela que tudo nela é de se amar. Tudo. O modo como os músculos dos braços protuberam. A pele que contorna a carne do rosto, iluminando e escurecendo onde quer. Tudo. Planet. É cena de mais de 18 anos que estão acontecendo aqui. Eu vou descrever, eu tenho uns animais que estão fazendo um lance agora aqui. Um lance de amor aqui. Atrás da gravação, a gente tá aqui ao ar livre. Meio voyeur. Mas vamos lá então. Se tá saindo no som, eu não posso fazer nada, né? Não, eu até costumo dizer, não sei se é exatamente isso que você tá perguntando, mas eu costumo dizer que, assim como eu tinha escrita de gaveta, eu acho que muitas meninas negras têm escritos na gaveta. Talvez quem esteja ouvindo se identifique com o fato de que já escreveu alguma coisa que não achava bom o suficiente para ser exposto, eu achava uma bobagem. Essa era a minha convicção, assim. Eu achava que o que eu escrevia não era tão importante assim. E a minha surpresa se deu quando o feedback foi no sentido de que aquilo que eu escrevia era algo como fundamental, assim. Por que eu não escrevi antes? Era uma coisa bem assim. Isso foi uma grande surpresa pra mim, porque eu era uma escritora de gaveta, assim. Eu escrevia e achava que... Também tem um pouco da forma como nos fazem acreditar no nosso potencial, assim. Não nos dão tanto ânimo pra acreditar que aquilo que a gente faz é suficientemente bom. E a gente sempre precisa fazer 1000 vezes melhor pra que aquilo seja considerado minimamente bom. E aí eu por mais que tivesse habilidade naquilo, não achava que aquilo era bom. E depois, hoje eu reflito criticamente o fato de que tem muitas pessoas não negras que escrevem coisas pouco impactantes e que têm um retorno hiper positivo, assim, porque acreditam em si muito mais do que nós somos levados a acreditar. Tem aquela autora, né, que fala, Audre Lorde, que quando a gente deixa de falar aquilo que sobre as nossas dores, isso pode sufocar a gente, sabe? E eu fico pensando quanto tempo eu segurei aquilo que eu tinha pra falar. E quando, de fato, me foi oportunizada essa fala, as coisas, assim, aconteceram de forma louca, sabe? Como é que foi a sensação depois que você finalmente falou? Primeiro que eu passei a usar óculos. Não sei se a relação disso é que quando eu finalmente falei, eu me senti muito mais confiante. Também pelo retorno das pessoas. Quando o vídeo viralizou, eu passei umas 2 noites em claro, assim, respondendo pessoas. Porque as pessoas não vinham falar pra mim, seu poema foi bom. As pessoas vinham dizer pra mim suas histórias de dor. Diziam, olha, eu tô chorando muito e eu quero falar com você o que eu tô sentindo. E aquilo me deixou imersa. Eu me senti tão, assim, envolvida por tudo aquilo que isso me estimulou ainda mais. Tô colocando esse seu vídeo pra minha sobrinha ouvir todo dia de manhã, porque ela tava infeliz com o cabelo dela na escola. A minha amiga escutou e falou que tava passando por um processo de depressão e que foi importante porque ela tava tomando uma decisão à beira do suicídio mesmo, e depois de ouvir seu vídeo ela mudou de ideia. Sim, foi umas paradas que eu nunca... imagina uma parada dessa, assim, nunca imaginei. Tem gente que decorou junto também e que já recitou o texto de volta pra mim, sabe? Tamanha identificação com a coisa. E eu falei, cara, eu não posso mais perder esse tempo. Porque foram anos achando, segurando o texto, decorando no banheiro, entendeu? Tanto tempo achando que o que eu tinha pra falar era desimportante. Assim. Toda vez que as pessoas vêm com histórias pra mim, eu sempre penso na responsabilidade. A gente sempre fica, estou seca. Essa é a reação, né? E é muito interessante, mas às vezes é meio assustador, né? A gente lidar com as histórias das outras pessoas a partir do que a gente fala. Eu fico sempre meio... Isso é um pouco... É uma responsabilidade bem grande. Depois, embora eu esteja dizendo que eu comecei a crer que o que eu tinha pra dizer era importante, comecei também a refletir a importância de tudo que eu dizia. Que a gente que está em processo de aprendizado pode falhar. E que o feedback dessa fala
em falha pode ser extremamente negativo e pode minar, né, também esse processo de aprendizado. Então, assim, também comecei a pensar na responsabilidade acima de tudo, né? A responsabilidade do que eu tinha pra expressar também, sabe? Você junta em algum lugar, ou já pensou em juntar esses textos? Porque tem as crônicas, tem tudo. Eu lembro de coisas que aconteceram no Facebook, o Facebook sempre muito mal com as pessoas, ele dá uma sumida em tudo, né? O vídeo que pela graça, pela bênção de Deus, a gente consegue ver mais. Mas e os outros textos? Cara, cada história, foi ótimo as você crônicas, perguntar principalmente. isso. Foi ótimo você perguntar isso. Porque eu tomei algumas decisões para esse 2018, dentre as quais me organizar para diversos setores da vida, mas também para escrita, e quis escrever mais, ler mais e organizar esses textos numa plataforma. Então eu tô criando uma plataforma. Eu até vou te mostrar depois como tá ficando. Tô criando um site com a maravilhosa Ana Rocha, se você conhece, ela mora no México. Aliás, recebi uma mensagem de uma moça assim, na época, né, do Viral. Diz pra mim quais são os seus textos publicados no Brasil, que eu tenho uma editora aqui na Espanha, eu queria republicar seus livros aqui. Eu falei, Seus livros? quando eu fizer um negócio, eu te falo, olha a decepção. Mas e aí? Que essa questão de como é que foi ouvir isso? Foi muito já pensou em louco. Eu pensei publicar que um livro? não, isso essa é a pergunta dos amigos também, né? Mas a questão é, você ainda não se sente pronta pra isso, mas agora o Brasil acha que você tá pronta. Não, olha e aí, só. como é que foi ouvir? Isso foi uma merda, eu pensei que eu tava perdendo tempo. E acho que também, gente, não tem porquê se sentir mal, né? A graça de falar sobre processos aqui também é que se você ainda não teve coragem de expor seus textos e tudo mais, né, não se sinta culpada por isso, né? Só dê cada passinho, realmente. E a gente tá falando de escrita porque, assim, é meio que a nossa área. Só que para algumas pessoas pode ser, sei lá, fotografia, outras formas de se expressar. Gastronomia, o raciocínio é o mesmo, tá? Estamos falando sobre, usando uma expressão bem popular, vamos dizer assim, sair do armário artisticamente enquanto uma pessoa negra. É isso que a gente tá falando aqui. Eu sempre falo para as pessoas, é muito importante que vocês deem uma olhada na descrição do vídeo. Sempre tem referências, sempre tem links, sempre tem as coisas, assim. Como é muito tempo, é muito conteúdo, a gente admite. Depois você vai lá que você encontra tudo. E esses espelhos que a gente falou tanto, né? Tá tudo lá, organizadinho, bonitinho. Eu tava comentando esses dias em uns grupos, tava falando sobre youtubers. E durante a faculdade eu precisei ler muito, mas eu não precisei, eu não fui... não me foi apresentado nenhum livro preto, nenhum autor preto, e a minha identificação com as questões, com a reflexão sobre as questões raciais não me vieram na universidade. As pessoas começavam a me identificar como preta acadêmica, mas eu sentia esse vazio mesmo, assim. Uma coisa que me ajudou muito foi que, assistindo alguns vídeos, especialmente a Gabi de Pretas, ela recomendava algumas leituras. E eu passei a conhecer, por exemplo, Bell Hooks, depois de um dos vídeos que ela fez. E ler um texto bem pequeno, né, o Alisando Nossos Cabelos, foi um negócio, assim, pra mim foi super interessante. Então, eu acho que a gente falar sobre leitura, ainda que eu saiba que a maioria das pessoas, das meninas negras, ainda não tem esses acessos, eu acho que pode ser uma forma de fazer com que pelo menos saibam que existem essas pessoas pra se inspirar, né? E aí eu achei que foi interessante, por exemplo, eu ter tido essa conexão por meio da Gabi, por meio do YouTube. Foi essa outra rede que me fez ter acesso a conteúdo de escrita preta e não a universidade, que me pariu uma preta acadêmica vazia. 90 minutos de vídeo, agora que a gente falou em universidade, inclusive. Nossa, tem que ter mais um tempo, inclusive, pra falar. E um pontinho nessa história toda, sobre universidade, sobre escrita. Muitas de nós adoecemos principalmente na fase final do curso, né? Na hora de escrever o TCC. Nossa. Porque que memória é o tiro na nossa autoconfiança, né? Então esse vídeo também é sobre autoconfiança. E pra terminar, né, antes que vai ser uma relação de amor e ódio com esse vídeo. Tem gente que vai assistir pacientemente e tem gente que vai se levantar reclamando que isso aqui é a Bíblia narrada por si. Como é que é? Moreira, não Nogueira. Então assim, gente, o que a gente queria dizer se você escreve, se você tem qualquer tipo de projeto nesse sentido, começa. Não deixa passar, assim, aquela frase boa que vem no ônibus, pega o bloco de notas do celular, anota lá.
E aquele caderninho que tá lá no armário, pega ele de volta, aquele que você escrevia quando tava no ensino médio. Dá uma lida lá e lembra o quanto você era boa naquilo, quanto aquilo te fazia bem. E expõe, sim. Não deixa de falar aquilo que tá sentindo, não, porque isso pode ser bom pra você e às vezes pra outra pessoa. Você nem tava sabendo disso. E ó, só a possibilidade de ser útil já devia ser uma inspiração suficiente pra poder começar a expor o que sente. É isso. Abaixa o volume aí da voz, da autocrítica em você e seja maravilhosa. Eu sempre uso a expressão da mulher Pepita, seja gostosa, aí vai. Tá? Muito bom. Muito bom. Então é isso, gente. Terminamos. Se inscrevam no canal, todos esses negócios. Acompanhem, né, todas as produções de Luciene. Agora a gente vai ver o site dela. Quando sair o aviso. Até pra gente editar este aqui embaixo, né? Na descrição. Na descrição é um pouco confuso, porque eu faço um monte de coisa. Não, tô brincando. Eu exponho minhas maquiagens, eu sou maquiadora, como eu disse no início, e aí eu preciso expor essas maquiagens lá. Então, lucy.nas, que são as primeiras letrinhas do nome e sobrenome, que provavelmente vai ser um nome que também vai identificar o site. Se você for lá no Instagram, lucy.nas, que você vai me encontrar. E aí você vai encontrar uns trechos de algumas coisas escritas também, raramente ali naquele feed. Mas também vai encontrar os meus trabalhos, os trabalhos com fotografia também, porque tem essa versão aí de ser fotografado às vezes. E eu gostaria que você estivesse lá, aliás, se quiser falar comigo lá, vai ser um prazer. Saber que alguém veio pra minha rede depois desse vídeo vai ser maravilhoso, então fala Foi comigo. teu arquivo confidencial, né? Jogou um monte de verdades até. Fala comigo que eu vou gostar de saber. E é isso, foi um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Agora a gente tem que almoçar, né? Que eu tô fazendo. Vamos comer, era isso que a gente queria desde o início. Tchau.